Olá, hoje vamos falar sobre a microbiologia forense. É uma mistura de medicina com saúde pública e da pesquisa básica, pois incorpora conhecimento de todas essas áreas, mas o alvo dessa ciência é demonstrar que a informação gerada pode responder a uma investigação. A microbiologia forense é um ramo da biologia forense que está ligada a outras áreas, como a bioquímica, genética, paleontologia e a própria biologia molecular. Permite identificar a presença de micro-organismos em cadáveres e assim poder determinar se a causa da morte foi infecciosa ou não. Também permite saber quais os micro-organismos estão envolvidos nos processos relacionados à decomposição dos cadáveres, facilitando a determinação do alcance temporal da morte, além de desempenhar papel importante e determinar possíveis agentes biológicos usados em ataques terroristas e proteger a população desse possível ataque. Diferente da epidemiologia, a microbiologia forense deve mostrar resultados que exigem a exames científicos detalhados. Nos dias atuais, ela pode ser aplicada em diversos ramos: bioterrorismo, crimes sexuais, decomposição cadavérica, poliomicrobiologia e perfil de DNA. Apesar de ser uma disciplina científica jovem, que começou a ser desenvolvida nos últimos 15 anos, existe relato que já era praticada há muito tempo. Na Roma Antiga, por exemplo, era jogado carniças nos poços para contaminar os reservatórios de águas dos inimigos. Ao longo do século XIV, durante a epidemia da peste bubônica, os corpos das vítimas eram lançados de catapultas de modo a serem utilizados como armas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão lançou sobre a China pulgas criadas em laboratórios contaminadas com enzima, peste e caso de antrax nos Estados Unidos em 2001. Atenção, vamos falar sobre isso mais para frente. Concluímos o conceito da microbiologia forense e agora vamos tratar sobre as aplicações e o primeiro delas é a bioterrorismo. Bioterrorismo, de acordo com a Fiocruz, é a liberação intencional de produtos químicos ou agentes infecciosos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Esses agentes são bactérias e vírus causadores de infecções, com o objetivo de causar morte da população humana, animal ou plantas. Então, lembra o caso do antrax que citamos? É o caso mais famoso, causado pela bactéria Anthracis. Após o ataque de 11 de setembro, foram enviadas cartas mortais pelos correios contendo o pó antrax. A correspondência era anônima e continha um pó misterioso contendo antrax, cuja inalação causava intoxicação e morte em poucos dias, transformando o campo da microbiologia forense uma arma contra o bioterrorismo. Segundo exemplo, são os crimes sexuais. São crimes onde a vítima é sexualmente violentada, em que o agressor pode infectá-la com bactérias e vírus causando DST, doença sexualmente transmissível. Através de exames microbiológicos, é possível identificar o agressor e contribuir com a decisão judicial e condená-la na maioria dos casos. A segunda é decomposição cadavérica. A microbiologia forense também é utilizada na estimativa do intervalo pós-mortem e relatar a atividade microbiana em diversos estágios da decomposição. Após a morte, o corpo sofre alterações tanto em sua composição química quanto física, o que pode ser útil para realizar uma estimativa do IPM. Quanto mais cedo for realizada a estimativa, mais precisa se torna. Quando um corpo se decompõe, a atividade microbiana e bioquímica resulta numa sequência de estados de decomposição. O microbioma humano tem papel fundamental na decomposição dos tecidos pós-mortem. A associação pós-mortem das comunidades microbionas é tida como possível método para estimar o IPM, para análises forenses após a putrefação ocorre, sendo um processo complexo que abrange a degradação química e a autólise das células. O processo da decomposição é influenciado por fatores bióticos, a individualidade do cadáver, bactérias e insetos, e fatores abióticos, temperatura, presença de vegetação e umidade, dependendo de um cenário ecológico específico.
A terceira é paleomicrobiologia. A paleomicrobiologia é uma disciplina emergente das ciências forenses, importante para a história e a medicina. Ela visa a detecção, identificação e caracterização de micro-organismos, vírus, bactérias e parasitas em cadáveres expostos ou mumificados. A paleomicrobiologia mostra que o cálculo dentário é uma fonte de alta qualidade, contém células bacterianas calcificadas, onde é possível encontrar dados para estudos da saúde humana atual e no passado. Os dados arqueológicos mostram uma abordagem de investigação da ecologia e evolução microbiana oral. A paleomicrobiologia apresenta uma expansão e desenvolvimentos consideráveis graças ao avanço nos métodos de análise microbiana, podendo permitir um acesso à evolução da história, tanto em termos alimentares como em termos de saúde humana. A quarta é ecologia forense. Na ecologia, estudamos o meio ambiente e os seres vivos. Entrando no ramo forense, conseguimos utilizar todos os conhecimentos científicos e as técnicas, não só para resolver crimes, mas assuntos variados legais. Todo o trabalho precisa ter coleta, preservação, exame, interpretação e análise, podendo assim identificar substâncias específicas, logo auxiliar na pesquisa e solução de investigações no geral. A quinta aplicação é perfil DNA. A microbiologia forense atua também no perfil DNA ao utilizar marcadores biológicos presentes em toda a matéria viva. Esses marcadores, conhecidos como microsatélites, identificam padrões de DNA, onde é possível determinar diversas informações, desde a identidade individual de uma pessoa até a ligação direta entre dois surtos aparentemente indiferentes, intoxicação alimentar em diferentes partes do país. Então é isso, gente. Mostramos aqui para vocês o que é a microbiologia forense.